agradeço por cada um que está aqui essa noite para aprender mais de Deus. E tudo que a gente aprende não ocupa lugar. Então faz parte do crente aprender, buscar sabedoria, buscar entendimento, porque quando o mundo vier tentar nos enganar, não vai conseguir, nós vamos estar preparados, irmãos. Então vamos a mais uma lição, seria a lição 5, irmãos, que fala sobre a missão da Igreja de Cristo. Irmãos, que não tem a revistinha, ele se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos ver então. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E a verdade prática diz assim, irmãos: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora, é discípula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Tem a leitura diária, irmãos, que nós podemos estar lendo todos os dias, de segunda a sábado, ou então se nós quiserem ler mais que uma por dia, também dá para ler. Se a gente for ler, essas leituras diárias são muito interessantes. Elas vêm de acordo com o nosso estudo da revistinha. Então, a leitura bíblica em classe, eu vou ler com os irmãos também. Ela se encontra em Marcos, capítulo 16, 14 ao 20. E a segunda parte vai se encontrar em Atos 2, novamente, capítulo 2, versículo 47. Então, Marcos 16 diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles ainda sentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nós que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em seu nome. Ao que crerem, e em seu nome, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Amém. E Atos 2 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É aqui, irmãos. Então, nessa lição nós vamos aprender sobre a comunhão. Comunhão entre irmãos, comunhão com Deus, e também acerca da assistência social, aqueles que mais precisam, aqueles que têm suas necessidades. Essa é o tema da nossa revistinha. E os irmãos podem ir lá na primeira parte, ali diz palavra-chave, que é a grande comissão. Tem a primeira parte que diz pregação e instrução. Pregação e instrução. E aí o primeiro título diz proclamando as boas novas. Se alguém já puder achar para mim, Mateus capítulo 16, versículo 18. E também 1 Coríntios 1 e 21. 1 Coríntios 1 e 21. Mateus 16 e 18. Quem achou pode ler, irmãos. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Essa mensagem, esse versículo, nós já vimos na sessão passada, né? Sobre a rocha ser Cristo, nós ser firmados nessa rocha. E quem está firmado nessa rocha, irmãos, pode vir a tempestade que for, o problema que for, a luta que for, não vai perecer porque está firmado. E o
Seria 1 Coríntios 21, alguém achou? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém. Fala da loucura da pregação, irmãos, é o evangelho que a gente prega sobre alguém que estava na glória, alguém que tinha todo o poder, alguém que se despiu de tudo que possuía lá em cima e desceu até aqui. Quando a gente fala sobre isso, tem muitos que dizem que é loucura, que isso não existe. Mas nós que somos cristãos e tementes a Deus, sabemos que Jesus fez isso e fez por mim e por você. Fez para que todo aquele que crê nele seja salvo. E então vamos começar a ler, irmãos. Diz assim a primeira parte: a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo, e essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aí aquela parte que diz em Coríntios: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou seus discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego querisso, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, e Jesus Cristo quando começou a pregar. Então, irmãos, aqui nos diz que nós somos como arauto, aquele que espalha a mensagem do Senhor, aquele que fala as boas novas. E nós lemos sobre essa parte aí, irmãos, sobre a proclamação das boas novas, e eu pesquisando entendi que as boas novas de Cristo, ou as boas novas que Cristo ordenou que fosse pregada, era uma experiência que tiveram com Cristo, presenciando seus milagres com as curas, libertação, ressurreição dos mortos. A palavra que Jesus ensinava é o mais importante. E o Jesus a qual eles seguiam tinha sido crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, trazendo assim a salvação e remissão do pecado a quem o aceitasse. Então essa primeira parte nós sabemos que fala sobre o que Cristo fez por mim e por você. Então a nossa comunhão tem ligação com o sacrifício de Cristo. Quando nós estamos em comunhão com Cristo, automaticamente nós aceitamos e respeitamos e seguimos aquilo que Jesus ordenou, que seria seguir o Evangelho, pregar a Cristo a toda criatura, ter em nosso coração que Ele se despiu da sua glória e morreu por nós. E a explicação desse versículo, que seria 1 Coríntios 1:21, na sabedoria de Deus, quer dizer, na sabedoria de Deus, nós quer dizer que Deus nos fez conhecê-lo não pela sabedoria humana, mas na sua sabedoria, que ela é perfeita e eficaz, onde não há engano, e que nos leva a viver de acordo com a sua palavra. Então, para o mundo, nós podemos ser chamados de loucos em pregar esse evangelho de salvação, por se tratar de um Deus que enviou o seu único filho para servir de sacrifício. Mas Deus fez isso por um pecador, por mim e por você. Como Deus sabe, irmãos, o amanhã, a Deus pertence amanhã. Eu tenho certeza que Ele sabia que nós estaríamos reunidos hoje para aprender dEle, entender quão grande é o amor dEle por nós, o sacrifício dEle. Então saiba que a minha presença, a tua presença aqui não é em vão. Deus tem um plano para nós. E esse plano que Ele nos está dando hoje é de aprender mais sobre Ele, para entender mais do propósito dEle. Então, quando esse pecador ele é mudado, ele tem encontro com o seu Salvador. E automaticamente é limpo pelo sangue, o sangue de Jesus vertido na cruz. Então, o que era loucura para muitos se torna um nascimento novo em Cristo, aonde encontramos a vida eterna e salvação. Então, irmãos, você tem algumas coisas como é proclamar o Evangelho. Como seria proclamar o Evangelho? Então, proclamar o Evangelho é anunciar as boas novas da salvação, é anunciar a Cristo, anunciar que Ele foi crucificado para que todos fossem salvos, é anunciar que o reino está próximo e todos devem se arrepender, é denunciar o pecado e apresentar a salvação, que é Jesus, é anunciar que o salário do pecado ainda é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
anunciar é pregar ou proclamar que todos estão condenados, mas que podem ser justificados em Cristo e alcançamos o perdão de Deus através do sangue puro de Jesus, ao se arrepender e reconhecê-lo como seu Salvador. Então, irmãos, essa parte fala pregação, proclamação, as boas novas seria isso: proclamar o sacrifício de Cristo, proclamar que Ele morreu não só por meia dúzia, não só por alguns que Ele escolheu, mas morreu por todos. Jesus não morreu só por aqueles que estão hoje aqui, irmãos, não morreu só por mim e por você que está hoje buscando a Ele. Jesus também morreu, padeceu na cruz por aquele que está lá fora do mundo jogado, talvez no vício, talvez perdido, talvez em depressão profunda, sem esperança. Ele morreu por essa pessoa também. Por isso a importância do evangelismo, para que essa mensagem de Cristo que nós estamos falando aqui, essa noite, chegue até aquelas pessoas que talvez o inimigo não permita eles virem até aqui. Talvez o inimigo tenha lutado tanto contra a vida deles, para que eles não tenham a mesma chance que hoje nós estamos tendo aqui, que é falar da salvação, que é falar do amor de Cristo, entender o porquê que Ele se despiu da sua glória e desceu até aqui. E aí nós perguntamos o porquê. O motivo somos nós. Aleluia. Ele se despiu da glória porque o motivo dessa decisão de Deus e de Cristo, de Jesus Cristo, é eu e você, para que hoje a gente pudesse ter a chance de ser salvo, para que Ele se tornasse um sacrifício vivo, não por um momento, mas que nos desse a vida eterna, a alegria verdadeira, uma alegria que o mundo não dá, uma mensagem que o mundo não prega. Se tu for analisar hoje a mensagem que muitos têm pregado aí, está totalmente diferente do que a gente prega, está totalmente diferente do que a gente vê aqui no altar. A mensagem que muitos estão pregando por aí, para tentar de repente até tirar um pouco do foco de Cristo, é pregar que você será abençoado duplamente, grandemente, que você só vai ter bênçãos, que você não vai sofrer, que você não vai pagar o preço, que você não vai para o deserto, que você não vai passar nada de ruim. E essa não é a verdadeira mensagem. A mensagem do Evangelho nos confronta a nos arrepender, a nos chegar a Cristo e saber que nós vamos pagar o preço. Nós vamos ser perseguidos. A Bíblia diz, nós seremos perseguidos, caluniados. Quantas vezes a gente se vê por aí, irmãos, alguém se levantando contra o nosso ministério, contra a igreja? Isso faz parte. E Jesus diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essas perseguições que muitas vezes se levantam contra nós, contra o nosso ministério, contra a igreja, até mesmo contra nós em particular, pode ser até alguém da família. Eu digo isso com experiência própria. Nos mostra que realmente nós estamos de acordo com o que Jesus quer. Porque se a gente estiver, irmãos, fora do foco de Jesus, fora do que Jesus quer, o inimigo vai deixar nós quietinhos ali. A gente não está mexendo com ele, a gente não está provocando ele, a gente não está fazendo nada que vá fazer com que ele fique furioso. Agora, se o inimigo se levantou contra você, se ele te deu pedrada, se ele tentou te parar, é porque ele sabe que você está mexendo contra o inferno, através da tua devoção, através da tua busca em Cristo, através da tua oração, através de eu aceitar que Jesus morreu por você, está te dando essa chance de ser salvo, irmãos. Então, que a gente tem essa primeira parte, que seria a introdução, no começo, que seria a comunhão de nós com Cristo e de Cristo com a gente. E a segunda parte, irmãos, fala sobre o objeto da pregação. Qual que é o objeto da pregação? Então, pedir que alguém ache ali para nós ver depois, Atos 8 e 12. Atos capítulo 8, versículo 12. Então vamos ver, irmão, o que é o objeto da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido é o de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, uma pessoa. E nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído
que Ele está vivo e está vivo e pronto para salvar. Então é pregar a mensagem da cruz, é anunciar o Evangelho do Reino de Deus revelado em Cristo. Alguém achou Atos 8 e 12? Atos capítulo 8, versículo 12. Mas como creram em Felipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. Então ali Filipe nos ensinava, irmãos, ele pregava o Evangelho de Cristo. E aqui nós já podemos ver que Cristo já havia subido, já estava à direita de Deus. Mas mesmo assim o Evangelho continua a ser pregado até nos dias de hoje. O Evangelho que pregavam os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Cristo, ele não mudou. Pelo contrário, ele continua vivo. E continua vivo por quê? Porque Cristo é o objeto da mensagem, porque Ele continua vivo. E Ele está sentado no céu, esperando para que logo, logo a trombeta soe e iremos para o seu povo. Então, aqui a gente entende que o objeto principal da pregação, ele é Jesus Cristo. E anunciar que a salvação é por meio dele. Então aqui vemos o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 1:23, pregamos a Cristo crucificado, ou seja, o foco da nossa mensagem é levar a mensagem da cruz, é mostrar que o único caminho é Cristo, o único caminho, não existe outro. E que ao ouvir e viver essa pregação, nos leva a viver por Cristo e ainda ter a salvação. Então entendermos que como Jesus ele é o objeto da sua pregação, nós pregamos que ele desceu da glória, que ele foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então esse é o foco da mensagem. Temos que fazer como Paulo disse, estando determinado a pregar a Cristo, não é só contar às pessoas sobre Jesus, mas sim apresentar Jesus, apresentar Ele como Salvador, apresentar Ele como o foco do nosso dia a dia, apresentar Ele como o centro da nossa vida. Muitos hoje têm colocado nós como centro e Jesus do lado. Eu até uma vez eu vi uma figurinha que colocava como se fosse um balãozinho redondo, colocava Jesus e aí pequenininho do lado você ou nós. E aí o novo evangelho que está sendo pregado por aí, colocaram Jesus pequenininho no canto e nós como o centro. Eu até esse dia eu postando sobre isso até. Então, e é algo errado. Jesus continua sendo o centro da mensagem. Jesus continua ainda sendo o centro do evangelho. Jesus ele não mudou, pelo contrário. Ele continua sendo o centro da mensagem, porque ele esqueceu da glória, foi ele que veio até aqui, não foi o homem que decidiu morrer por outro homem, foi Jesus que se fez homem, se fez carne e decidiu morrer pelo homem que era pecador e carecia disso. Ele carregou os nossos pecados, os nossos erros, e é que nesse eu digo, se nós for olhar para quantas vezes nós erramos, ou quantas vezes nós pecamos, ou até mesmo antes de se converter, se nós for olhar para trás, não que seja bom olhar para trás, não é bom, mas se nós for fazer uma autoanálise, olhar para trás, o quanto a gente errou, até a gente se converter, quantas coisas erradas a gente fez até a gente ter um encontro com Cristo, e saber que tudo aquilo que nós fizemos de errado, quando decidimos se converter a Cristo, buscar a Cristo, aceitar, tudo isso Ele carregou por nós. E agora tu para pensar o quanto Jesus sofreu carregando o meu e o teu pecado. Muitas vezes, quando a gente é acusado de algo que a gente erra, muitas vezes dói na gente, né? Quando dizem que assim, você fez isso, fez aquilo. E mesmo que seja sem querer, a gente, a consciência, a gente acusa, a gente se dói, a gente fica até machucado. Agora imagine Jesus levar tudo isso, toda a carga, a maior carga no pé dele. Ele aliviou o nosso fardo. Então temos que apresentar tudo que Ele é e tudo que Ele realizou em nossas vidas. Para muitos, no início Ele realizou cura, talvez você se converteu por causa da cura, talvez você se converteu por causa da libertação, talvez você se converteu porque você estava à beira do caminho, sem esperança alguma. E apresentar tudo isso,
Muitas vezes Deus coloca em nossa vida pessoas que precisam dessa mensagem. Muitas vezes tem pessoas que precisam da nossa experiência com Cristo. Vamos dar só um exemplo. Digamos, alguém talvez está desenganado, alguém que talvez está buscando a cura, talvez alguém que está assistindo, talvez, e buscando a cura, talvez o médico disse que não tem mais jeito, não tem saída. Eu posso chegar nessa pessoa e dizer: olha, fulano, tem saída sim, porque Jesus é o médico dos médicos. Ainda que o médico diga para você não tem mais chance, em Jesus você tem chance, porque eu tive essa chance. Então, a experiência que eu tenho com Deus. Então, essa experiência que você tem com Deus, seja da qual forma você se chegou até Ele, que você possa mostrar para quem precisa, para quem chega até você. Porque uma coisa é certa: Jesus vai colocar as pessoas certas com as pessoas certas. Aleluia. Jesus não vai colocar alguém que está precisando, um exemplo, de uma palavra de conforto, para mim que também estou precisando, estou caído. Como que eu, sem alimento, vou alimentar alguém? Então, isso não existe. Se Jesus colocou alguém até você, por mais que você necessita fraco, mas Jesus colocou alguém na tua frente, talvez essa pessoa tentando expressar como está a vida dela, tentando demonstrar para você que ela não está bem, aí é que você tem que colocar a tua experiência com Cristo. Tem que colocar como Cristo mudou a tua vida, como que você se chegou até Cristo, como que você estava antes de Cristo, agora como que você está, e apresentar Jesus para essa pessoa, que Ele também, assim como mudou a tua vida, pode mudar a vida dessa pessoa com certeza. E a partir do momento que essa pessoa tiver o mesmo encontro que você teve com Cristo, ela também vai ser mudada. O Evangelho de Cristo nos proporciona isso, a mudança. Muitos entram aqui, é como diz a palavra, muitos entram aqui muitas vezes carregados, destruídos. Mas é impossível sair daqui dessa forma quando tem um encontro com Cristo. É impossível a pessoa sair com essa mesma carga quando tem um encontro com Cristo. Então, pois muitas vezes, até quando o culto está pesado, a gente comentou sobre isso, e eu falei com a minha esposa em casa, quando a gente percebe que o culto está pesado, é porque o inimigo está furioso, porque sabe que aqui quando entra tem mudança, sabe que aqui quando entra tem um encontro com Cristo, esse encontro transforma, essa pessoa é transformada. Então, o objetivo seria Jesus Cristo nos transformar em uma nova criatura, uma criatura restaurada e salva, e pela graça do seu sacrifício. Então, o objetivo é ensinar, nos corrigir, é salvar as almas e é preparar, capacitar, nós divulgar Jesus, como eu falei antes, mostrar qual é a vontade de Deus para aquele que ouve, para aquele que precisa, e alcançar todas as pessoas. Que o nosso objetivo também, que a nossa meta, seja libertar as pessoas do poder do pecado. E como que se faz isso? É mostrando que a pessoa pode fazer uma aliança com Cristo, e essa aliança com Cristo transformar a vida. É mostrar uma outra saída. Que talvez essa pessoa está pensando que não tem mais jeito, que o jeito agora é morrer, é perecer. E mostrar que não, que em Jesus Cristo há outra saída. Tem mais uma chance. E essa chance é só em Jesus Cristo. Então esse seria o objeto da pregação. Aí nós vamos para a parte 3, que seria discipulando os convertidos. Se você puder achar para mim Mateus 28 e 19. Então seria discipulando os convertidos. Pregar e proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro, que é o que nós estamos fazendo hoje. Então, o verbo discipular, do grego matétivo, ocorre somente 4 vezes no Antigo Testamento, enquanto o substantivo, que seria discípulo, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa, é o termo usado em Mateus 28 e 19, para designar a grande comissão. Alguém pode ler para mim? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, a parte diz ali, ó, ide e ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai, que é o que nós vemos nesse versículo. Discipulando as pessoas, ensinando, mostrando o caminho certo. Então, a igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local, sem ou contudo ser mais um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Então, discipulando os convertidos, o que é discipular? É alguém que ensina, ou seja, o discípulo ensinando a outras pessoas a serem também discípulos desse mesmo mestre, andando nesses ensinamentos. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos discipulando alguém para seguir o mesmo mestre a qual nós falamos, para seguir o mesmo mestre a qual estamos aprendendo aqui hoje, que é Jesus Cristo. Então, quando você começa a ensinar alguém sobre Cristo, quando você começa a passar a tua experiência com Cristo, o que você entende com Cristo, talvez a mensagem que você aprendeu lendo a Bíblia, você está discipulando alguém, você está fazendo essa pessoa se tornar o discípulo do mesmo mestre a qual você serve. Então, Jesus nos chamou para ser discípulos, não apenas aqueles 12, mas hoje nós podemos nos incluir. Cada um que traz a mensagem, que prega o Evangelho, que fala sobre o que Jesus fez, o que Jesus faz, você também é um discípulo, você também está espalhando a mensagem de Cristo. Então, é um processo de ensino, acompanhamento, e tem o propósito de ajudar os novos convertidos também. E os convertidos talvez há algum tempo. Então, e essa mensagem ajudar a crescer a sua fé, se tornarem verdadeiros seguidores de Cristo. Então, o discipulado é importante para o crescimento da igreja. Isso que nós estamos fazendo hoje é um discipulado, é aprender de Cristo, porque, como eu falei, o foco da nossa mensagem é Cristo, então Ele é nosso mestre. Então, nós estamos aprendendo para talvez depois ensinar. Talvez aprendendo também para nós entender, de repente, o que Jesus realmente quer de cada um de nós. Quando eu começo a ler revistinha, eu fico fascinado por muitas coisas que eu antes não sabia ou fazia errado e começo a aprender. Então, para mim, tem sido estimulante ler essa revistinha, procurar aprender mais. É como eu falei para a Ju, muitas vezes tem algum versículo aqui que ele cita somente um. Eu procuro ler todo o texto, porque às vezes tem outro para cima ou para baixo que se encaixam no mesmo conteúdo, no mesmo ensino. E é o que nós devemos fazer. Muitas vezes tem pessoas que pegam apenas um versículo e tentam distorcer a palavra de Deus. Quantos de nós muitas vezes vemos por aí pregação lá fora que pegam um versículo isolado, talvez nem todo ele, eles falam parte A ou parte B e distorcem. E muitas vezes nós olhamos isso aí e falamos, não está certo. E a gente fala isso por quê? Porque a gente já tem um entendimento do que Cristo mostra para nós, do que Cristo é para nós. Dificilmente a gente vai ser enganado se a gente procurar aprender mais, se a gente procurar ler mais a Bíblia. Como eu falei, que a gente sempre pegar a Bíblia como uma companheira. E nos momentos maus ou nos bons você lê ela. Não procurar a Bíblia só ler quando você está fraco, quando você está talvez lutando talvez uma luta, tanto fase espiritual, ou pensando para você, não, agora eu vou ver o que Cristo fala. Não, quando a gente estiver bem também, que a gente se sentir que a gente está bem, também devemos buscar aprender de Cristo. Então, o discipulador, ele ensina a viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, a estudar a Bíblia, como eu falei, a palavra de Deus. Então, o discipulador ensina os fundamentos da fé cristã, como a salvação, o perdão dos pecados, a importância dessa comunhão que a gente tem, comunhão dos crentes, membros da igreja, e também a praticar a palavra de Deus, porque também não adianta se a gente só aprender e não praticar. Então, além da gente aprender, temos que praticar. Não adianta eu aprender aqui que Jesus é amor, que Jesus transforma, sendo que lá fora eu faço totalmente diferente. Não adianta aprender aqui que aqui eu tenho que andar com respeito na casa de Deus, com pudor, cuidar o que falo, cuidar como eu vou agir, e lá fora fazer totalmente diferente. Daí
existe. Então, o que a gente aprende aqui, nós temos que praticar. Se você aprende aqui que é errado fazer tal coisa, que Jesus mostrou através da palavra dele, que isso é errado, que isso é pecado, e você glorificar aqui, amém, fala a Deus, e lá fora você fazer errado, não tem fundamento nenhum. Então, tudo que você aprende, tudo que Jesus te ensina, que Jesus muitas vezes nos corrige, nos exorta, você tem que viver isso lá fora também, dentro da tua casa também, principalmente. Não adianta você querer aqui dentro colocar uma santidade que dentro de casa você não vive. Não estou dizendo, irmãos, que não tenha discussão, como a gente conversou, não. Muitas vezes nós temos discussão, é que nem nós abordamos esse tema, o irmão Léo, esses dias atrás, sobre isso, sobre muitas vezes o marido e a esposa, eles têm momentos de discordância, eles vão discordar um pouco um com o outro, mas não que isso seja motivo para terminar, dizendo que seja uma discussão, e é quase que normal, todos temos isso. Eu ainda briguei com o irmão Léo, eu falei bem assim, se for por briga, você tem que parar por briga, eu tinha que parar o namoro, porque no namoro a gente também às vezes discutia, mas é normal, assim, isso não vai parar você, isso não vai tirar você do que Jesus projetou para ti, como casal, como ministério na tua vida. Vai se cumprir o que Jesus projetou para você, mas isso não pode afastar. Se a gente brigou, eu não sei qual parte da Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr, né? Procurar se entender novamente. Então, se porventura acontecer de um de nós brigar com seu esposo, de um quase querer arrancar a orelha do outro, de noite a gente conversa. Tentamos chegar num comum acordo, falar, fulano, você fez isso, não me agradou, não me fez bem, não era isso que eu quis estar de você. Com certeza, com os ânimos baixos, calmo, a gente vai entender e refletir. Então a Bíblia, ela tem instrução para tudo, irmãos, para tudo, para tudo. Ela não tem instrução só para alguma área da tua vida, para todas as áreas, para todas as áreas. Então, esse seria o papel do discipulador. É o que muitas vezes a pastora ou o pastor faz. Muitas vezes, quando é chamado você para trazer uma saudação aqui, ao mesmo tempo que você traz uma saudação ou conta um testemunho, você está ensinando aquela pessoa sobre o que Jesus fez na tua vida ou o que ele pode fazer. Ou muitas vezes pegando até um versículo aqui, uma mensagem, pode ser de Abraão até Davi, até Paulo, você está discipulando. Então esse é o papel do discipulador. Aí, irmãos, tem a sinopse aqui, que seria para finalizar aqui essa primeira parte, diz assim: a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do Evangelho e do discipulado em palavras e ações. Que eu falei antes, não adianta a gente fazer algo aqui e lá fora fazer outro. As nossas mesmas ações aqui dentro da igreja tem que ser lá fora. Aí nós vamos para o segundo tópico, irmãos, que seria adoração e edificação. Adoração e edificação. E o primeiro título ali seria uma comunidade adoradora. Todos acharam? Aí depois alguém acha para mim, então, Mateus 4, versículo 10. Mateus 4, versículo 10. Alguém achou? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará o culto. Amém, irmãos. Isso nos quer mostrar sobre a adoração. Jesus, quando foi tentado por Satanás, os 40 dias, Satanás tentou fazer com que Jesus parasse, com que Jesus adorasse a Ele. E Jesus venceu ele pela palavra, que somente a Deus devemos adorar, não a outro Deus. Deus é o único Deus. Então, lendo aqui, diz assim, no texto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Como eu falei, adorar somente a Deus. E tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor.
Então a adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto público ou previsivamente. Ela tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. Então, é viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto racional. Então a palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de uma forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Então essa parte aí nos mostra que nós devemos viver para Deus, que a nossa vida, tudo que a gente fizer, seja para Deus, ou até mesmo buscar a direção de Deus em tudo. Muitas vezes a gente tem a mania de entrar em negócios, sair de negócios, ou até quem sabe fazer algo sem buscar a direção de Deus. E muitas vezes não dá certo, e quem que a gente culpa? A Deus. Sendo que nós podemos colocar tudo na direção de Deus. Ó Senhor, eu tenho um projeto para fazer, não sei se é do seu agrado, mas estou colocando diante de Ti agora. Me confirma isso. E saiba que Jesus confirma. Uma vez eu preguei isso, quem conheceu, eu era da Assembleia, mas quem conheceu a Assembleia antiga, eu lembro que até para fazer congressos, as irmãs, principalmente a circulação, elas tinham que escolher um tema, talvez a cor, uma mensagem, elas colocavam em oração. E aí tem testemunho de irmãs que eu já ouvi, que naquela época eu ligava para uma outra irmã: olha irmã, Deus me revelou o tema, e outra disse assim: não fala, esse tal coisa, assim, assim, assim. Então é quando nós temos a nossa vida centrada em Deus em tudo. Tudo que você for fazer, você tem que fazer pedindo a direção de Deus ou para Deus. Então, essa parte aqui, uma comunidade adoradora, o que é basicamente uma comunidade adoradora, é pessoas que tiram a atenção de nós mesmos, nós não ser o foco, e para centrarmos unicamente no Senhor. Então, adorar é se entregar de corpo e alma a Cristo. É um grupo que se diminui para que só Jesus cresça. É o que nós fazemos aqui. Nós nos diminuímos para que só Jesus cresça. A gente tira a atenção de nós mesmos. A gente deixa o nosso ego de lado para que só Jesus apareça. Um exemplo: se vem alguém aqui e prega e a mensagem é tremenda e a glória cai e Deus fala, não foi porque essa pessoa pregou. Não estou dizendo que se ela não tem que buscar entender, ela tem que buscar. Mas a glória do Senhor é diferente do que ela aprender. Tipo um exemplo assim: eu aprendi isso, eu vou pregar, vou falar. Mas se eu não estiver com Jesus centrado em minha vida, a glória não chega. O Espírito Santo não age. Então, nós temos que ter isso em mente, que se Jesus operou milagres, se Jesus derramou da sua glória, se o Espírito Santo agiu, não foi por mim. Eu não fui causador, o causador foi Jesus, o Espírito Santo. Ele que é o propósito, é por Ele, por Jesus. Então a gente tira toda a atenção de nós. Então, eu notei aqui também que adorar a Deus é mais do que só cantar algumas canções. Essa canção ela tem que ter unção, ela tem que ter a presença de Jesus. É você cantar porque você realmente adora a Deus. É você louvar porque realmente você sente que Deus é o centro da tua vida. É pregar porque realmente Deus é o centro da tua pregação. Porque Deus realmente é o centro da tua vida. A adoração é uma vida inspirada por Jesus. Em tudo, mas tem que ser em tudo. Então adorar em verdade é quando decidimos, por vontade própria, a partir da comunhão que todos temos com Deus, deixar Deus agir sobre nós. Deixar o nosso eu de lado, as nossas vontades de lado. Deixar aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino que seja, e deixar somente Jesus controlar. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe o que é melhor para a sua igreja, o que é melhor para os seus membros.
Jesus sabe aquilo que você está sentado no banco precisa ouvir. Muitas vezes nós chegamos na igreja, alguém olha nós externamente, não sabe o que a gente está passando dentro de casa, não sabe talvez qual a luta que você está passando. Mas aí se eu, por exemplo, for pregar aqui, eu não sei o que cada um está passando, mas quando eu deixo Jesus agir em minha vida, Jesus tomar o meu ser e me usar como ferramenta, como um vaso, me usar como canal de bênção, a mensagem chega até você. Muitas vezes, quando a gente ouve uma mensagem, a gente fala assim: nossa, parece que o pregador me conhecia tão bem, falou direitinho o que eu estava passando, falou direitinho o que eu estava vivendo. E é porque o pregador deixou Jesus ser o centro, ele comandar o início da pregação até o fim da pregação. Ele deixou o ego de lado, deixou o eu de lado, deixou Jesus dominar. Então, em Mateus 4,10 diz que Satanás tentou para que Jesus caísse e viesse adorar a ele. Mas aí Jesus, com grande autoridade, disse que somente ao Senhor Deus devemos adorar e só a Ele servir. Então, adorar a Deus, adorar a Jesus, é dedicar a Ele o nosso amor, a nossa reverência, o nosso serviço e a nossa fidelidade a Deus. Moisés foi ordenado por Deus dizendo: adora a Deus porque só a Ele servirás. Então, adorarmos a Deus é porque Ele é tudo que nós precisamos. É porque através dele, através de Jesus, nós somos salvos, mas também devemos cuidar para não adorar outras coisas do mundo, senão somente a Deus. E se a gente for adorar outras coisas do mundo, ou querer colocar coisas na frente de Deus, muitas vezes isso é idolatria. Então devemos adorar somente a Deus. O que Jesus nos mostrou ali, quando Satanás tentou ele, é que Deus tem que ser o centro da nossa adoração, o único que devemos adorar. Por isso que muitas vezes a gente prega contra imagens, não vou falar de religião, mas imagens, porque tem muitos aí que adoram imagens, pessoas famosas, talvez até, eu digo no meio gospel, muitas vezes tem pessoas que adoram cantores famosos. Se ele cantar, meu Deus, é tudo. E isso já começa a ir para o lado da idolatria. Somente a Deus nós devemos adorar, somente a Ele. Ele é o centro da mensagem. Então, nós vamos para a segunda parte, que fala uma comunidade edificadora. Uma comunidade edificadora. Vou pedir que alguém ache para mim 1 Coríntios, aqui na revistinha está citando 3 versículos. Então, quando alguém achar 1 Coríntios, capítulo 14, lê para mim do 3 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 14, lê do 3 ao 5. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então aqui nos falam sobre edificação. Então a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, se não me engano a pronúncia, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício, metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, no primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha, que é aquilo comum. E no segundo sentido, em Efésios 4:12, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer a edificação. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja que não entendeu o que foi dito.
Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscar e a edificar uns aos outros. Irmãos, fala sobre a edificação dos dons. Tempo atrás eu havia comentado isso. Nós, como igreja, podemos buscar todos os dons do Espírito. Todos os dons. Muitas vezes a gente erra em buscar somente um, mas nós podemos buscar todos os dons. E esse dom de interpretação de línguas é muito lindo. Hoje em dia a gente ainda vê, mas não como era antes. Muitas vezes quando se levantava um irmão do lado, falando em línguas, entregando uma profecia, o outro revelava do lado, o outro interpretava do lado. E era tão lindo porque a gente sentia a glória do Senhor. Muitas vezes eu vi pessoas cantando em línguas e o outro depois interpretando tudo que ele estava cantando. E a maioria era uma mensagem que Deus trazia muitas vezes para um em particular ou para a igreja em todo. Então nós devemos buscar os dons que Jesus tem para nos dar. É como se nós chegássemos em algo que estivesse pronto ali, paradinho. Mas se a gente não fizer um esforço, não tiver atitude de buscar por conta própria, não desce. Nós temos que buscar. Nessas campanhas de orações que até nós estávamos fazendo, eu pedi muito a Deus que Deus derramasse todos os dons sobre a igreja, porque a igreja precisa, a igreja necessita disso. Não estou dizendo, irmãos, que muitas vezes, se nós não tivermos todos os dons aqui, a igreja vai para frente, ela vai, mas eu estou dizendo que se o Espírito Santo, no caso, agir com todos os dons, a glória do Senhor, irmãos, vai descer de uma forma que a gente vai achar extraordinário, que muitas vezes a gente não vai nem compreender. Então nós devemos, irmãos, como cristãos, buscar esses dons. Então vimos que a igreja é uma comunidade proclamadora. Eu estava no 2, né, irmãos? Então vimos que uma igreja é uma comunidade proclamadora, ela prega o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz. E adoradora porque adora Cristo em espírito e em verdade, que adora Ele porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E edificadora, porque edificamos a casa na rocha que é Cristo. Então ele explicou de uma forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus em condições de resistir às tribulações, os desafios da vida, os momentos difíceis que vão ser inevitáveis, a gente tem certeza disso. Todos nós vamos passar por um deserto, por uma luta, e muitas vezes a gente quer até reclamar esse deserto que a gente passa, essa luta. Mas a gente não para pensar que talvez nesse deserto Deus quer tratar alguma área da nossa vida. Talvez nessa luta Deus quer muitas vezes nos capacitar ainda mais para resistir talvez às próximas, ou para resistir a algo que muitas vezes nós, se estivéssemos fracos espiritualmente, não íamos conseguir. Então não devemos, irmãos, reclamar dessas lutas que muitas vezes a gente passa. Eu tinha esse erro de muitas vezes passar por lutas e reclamar com Deus, até mesmo nas orações. Falar, por que eu estou passando por isso, Deus? O Senhor não está mais olhando para mim como olhava antes? E muitas vezes, quando a gente fala isso, a gente não ouve uma resposta de Deus. É porque Deus quer tratar nós em alguma área, ou muitas vezes quer nos capacitar ainda mais. Então, aquele que constrói a sua casa na rocha, que é Cristo, vai conseguir ficar de pé, porque a sua estrutura está bem fundada na rocha em Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, Paulo diz: dedica seu ensino principalmente ao dom de línguas e ao dom de profecia. Ele cita dois outros termos. Ele ensina sobre a importância e o uso correto desses dons, que Paulo quer nos ensinar. E esses dons devem ser usados de forma a edificar a igreja e a trazer a glória de Deus. Então, o que devemos buscar? Um dom importante que alguém interprete, como eu falei antes. Esse é um dom maravilhoso, irmãos, o dom de interpretação de línguas. Então, discernindo, muitas vezes o irmão se levanta do lado e fala em línguas. É tão lindo quando alguém se levanta do outro lado e começa a interpretar. A igreja sente, irmãos, não tem como sentir o poder de Deus. Então, a gente vê que essa parte que nós vamos agora, nós devemos buscar esses dons para que a nossa igreja seja ainda mais edificada. E quando nós somos edificados, firmados na rocha de Cristo, irmãos, pode vir a luta que for, o inimigo não nos derruba.
A gente vê a passagem que fala de que a gente tem uma casa na areia e todos sabemos que a areia ela não é firme. Não tem como um projeto, não tem como uma casa de areia. Agora na rocha, e aqui fala a rocha que é Cristo, pode vir o vendaval que for, a tempestade que for, a gente fica firme, irmãos. Aí nós vamos para a terceira parte, né, irmãos? A terceira parte fala comunhão e socialização, né? Os irmãos veem que eu me perder, irmãos. Os irmãos podem dar uma aviso aqui, porque como é muito eu vou lendo, muitas vezes quando eu volto na revistinha, eu até me pergunto quando eu parei. Então, essa terceira parte, antes eu quero ler a sinopse 2, irmãos, que é importante. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção a serviço de Deus em contínuo crescimento. Aí diz a parte do lado, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão com os outros. E eu dou graças a Deus porque aqui é mantida a comunhão entre os irmãos. Não estou dizendo que, no geral, tem muitas vezes não tem a mesma comunhão. Mas eu vejo todos que estão aqui, praticamente todos que vêm, até quando a gente faz uma campanha de oração, isso se chama comunhão. Quando muitas vezes a gente tem um projeto, ou até mesmo essa campanha, e aí a gente vê que veio fulano, veio ciclano, e aí a gente olha e vê que isso é comunhão, porque nós estamos prontos a edificar a igreja, tanto em adoração quanto em palavra. Nós estamos fazendo algo que Jesus nos ensinou, que é a comunhão entre nós. Não pense que Jesus não teve muitas dificuldades com seus discípulos, a gente sabe que teve, mas mesmo assim Jesus pregava e mostrava a comunhão até mesmo entre os seus discípulos, assim é nós. E a comunhão, irmãos, ela engloba tudo. Muitas vezes até quando um de nós está fraco, o irmão do lado sente, vê que está fraco, muitas vezes até ora em silêncio por nós. Não precisa nem chegar a dizer, irmão, eu sei que você não está bem, porque só a falar contigo, orar por você. Muitas vezes esse irmão ora até em silêncio, e o Espírito Santo que tem na vida dele começa a agir na nossa, e a gente muitas vezes nem percebe que a comunhão do irmão do lado está muitas vezes nos levantando. Então, agora nós vamos ver a comunhão e a socialização, que seria a fé na esfera fraternal, irmãos. Seria a terceira parte das revistinhas, comunhão e socialização. Alguém pode achar para mim Atos, capítulo 2, versículo 42, e o outro acha para mim 1 João 1:7. Atos 2:42, alguém achou? E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É aquilo que eu falei, irmãos, a comunhão entre nós, como ela engloba tudo. Quando falo partir do pão, é quando a gente muitas vezes vê o irmão do lado passando talvez por uma prova, a gente se compadecer. Então aí diz assim, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, que é o que está em Atos 2:14. A palavra grega, koinonia, traduzida aqui como comunhão, ela ocorre 19 vezes no Antigo Testamento. E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver na comunhão. Alguém achou 1 João 1:7? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Então, como se pode andar em comunhão? É estar andando com Cristo. É estar segundo a vontade de Cristo. Como eu falei antes, é ter Cristo como centro de nossa vida. É ter Cristo como a nossa principal fonte. Se nós fizermos tudo isso, irmãos, pode ter certeza que a comunhão acontece entre nós. Então, onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja. Não sei se eu já li essa parte, irmãos. Não, né? A gente
entre os crentes também não há igreja solidariamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados ou não têm comunhão com os outros. Eu já tinha lido, né? Sim. Então tem que ir para a parte 3, irmãos. A 2, né? Unidade da fraternidade, né? Isso. Tá. Os irmãos me perdoem, mas como eu falei, é bastante coisa. Então, assim, ó, a igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João 1:3. Você não deixa para mim? Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna, que seria a igreja atual, é o que essa palavra quer dizer, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação do corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Alguém achou 1 João 1:3? Porque tendo visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhamos a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é como o Pai e como o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, a unidade da fraternidade, irmãos, surge nos ensina que por meio da obediência podemos conhecer a Deus e ter comunhão com Ele e nos tornarmos como Ele. E se a gente se tornar como Cristo, a gente tem uma comunhão sadia entre os irmãos. A gente pode muitas vezes ver a necessidade do irmão com mais facilidade do que se a gente não tiver comunhão com Cristo. Muitas vezes, se a gente não tem comunhão com Cristo, é como se a nossa mente fechasse para quem está do teu lado. Você pode estar vendo o teu vizinho passar por necessidade, você pode ver o teu vizinho passar por luta, e você muitas vezes não perceber. É como se teus olhos estivessem fechados. Então Jesus desejava que seus discípulos tivessem a mesma crença que ele, a mesma esperança, a mesma alegria e o mesmo amor. E entender que esse mesmo amor veio do fato de ele ser filho de Deus e se fez carne e decidiu sofrer por amor de nós e em favor de nós. Então, e se nós tivermos essa mesma comunhão com o Pai, com o Filho Jesus Cristo, nós vamos ser unidos e cada vez mais fraternos. Ou seja, se vamos ter o mesmo sentimento mútuo entre os irmãos, um sentimento afetivo de que só quem serve a Cristo tem, só quem tem Jesus Cristo como foco tem essa comunhão com os irmãos, com Ele. Então, como eu falei antes, se nós estar de acordo com o que Cristo nos ensinou, como Cristo mostrou para os seus discípulos, como Cristo vem mostrando para nós hoje em dia, nós vamos ter essa comunhão. Nós vamos, muitas vezes, se compadecer de quem está precisando. Tem muitos que erram aí. Eu ouvi uma frase uma vez, minha esposa também sabe, de alguém que disse: eu não ajudo os que mais precisam, ou eu não levo cesta básica, eu não dou nada. Porque se quiser ajuda tem que vir na igreja, porque aí eu só ajudo e não venho para a igreja. Eu só ajudo e não quero saber de Deus. Não vem aqui, não contribui nem com oferta. Então eu não ajudo. E isso está totalmente errado. Porque a nossa boa ação, nós ver necessidade próximo, não tem que a gente só vou ajudar se você for na minha igreja. Só vou dar isso se você vier até a minha igreja. Não existe esse tipo de troca. O que nós podemos fazer e o que eu sei que essa dia eu sei que é correto. Se os irmãos acharem que eu estou errado, podem corrigir, mas o que eu sei é assim: se eu puder ajudar alguém, se Deus me dar essa oportunidade de ajudar alguém, eu ajudo. E aí eu posso dizer: olha, irmão, posso orar por você? Eu sei que você não está passando por algo agradável, seja por necessidade, mas eu creio que o mesmo Cristo que me ajudou hoje, que talvez eu passei pelo mesmo, é o mesmo Cristo que pode te ajudar. Eu te faço um convite. Se você sentir no coração de ir até a igreja, buscar a Deus, será bem recebido, mas não por obrigação. Só vou te dar se você fizer isso. E eu ouvi isso, irmãos, e eu lembro que eu me entristeci porque não foi dito isso só para mim. Isso foi dito até para o pastor Carlos. E é alguém que eu depositava confiança.
E aí, quando eu vi ser dito isso, na hora, minha esposa lembra, né, Ju? Eu falei, está totalmente errado. Eu não devo ajudar por uma simples troca. O Evangelho de Jesus não é assim. Se a gente vê sobre a multiplicação dos pães, que Jesus alimentou toda aquela multidão, em nenhum momento Jesus disse, só vai ganhar peixe se me servir, só vai ganhar pão se me seguir, só vai ser alimentado se você continuar me seguindo, se você me adorar. Não, ele alimentou. A Bíblia não fala isso. Então nós temos que ter isso como exemplo, irmãos. E se isso, irmãos, entre nós não existir, que a gente ajudar mais necessitado, isso vai causar até um individualismo dentro da igreja. O irmão do lado não vai ajudar o irmão do lado porque eu não vejo que ele está buscando a Deus e está passando isso porque ele está buscando a Deus. Não. Muitas vezes tem pessoas do nosso lado, irmãos, necessitando, mas o nosso ego muitas vezes é tão grande. Muitas vezes a gente não para analisar e muitas vezes essa pessoa aí está buscando tanto e Deus quer levantar você como um canal de bênção e a gente fecha os olhos para isso. Eu gosto muito de dar o exemplo dos pais da Ju. Todos sabem, eles vivem da obra. Eles são missionários também. E eu acho tão lindo, irmãos, que Deus abençoa eles de tal forma que muitas vezes eles nos ajudam. Eu até já citei isso para o irmão Léo, se não me engano, irmão. Eles nos ajudam, mas eles vivem totalmente na dependência de Deus. Aleluia. E muitas vezes eles contam testemunho para nós, eles falam assim, olha, eu tinha tal coisa para fazer, deu tal gasto, do nada, um irmão ligou para mim e diz, ó Valdir, vem aqui que Deus tocou no meu coração para mim te dar uma oferta, para mim fazer isso para ti. E não diz para ele, ó Valdir, você é um missionário, você, a irmã Neuza, diz que vive independente de Deus, então assim, eu vou te ajudar, mas eu quero que você agora frequente a minha igreja, que você agora seja membro da minha igreja. Então, por isso que eu digo, eu quero dar eles como exemplo, irmãos, porque eles não são assim. E o correto de nós, irmãos, se os irmãos estão entendendo, é fazer isso, é ajudar alguém sem querer algo em troca ou sem colocar Jesus como uma moeda de troca. E isso é errado. Então, a fraternidade pode nos ensinar a ver e ser algo de um caminho de amor. Olhar com compaixão e amor pelo próximo, a ter uma comunhão fraterna que nos vai unir ainda mais entre nós, que nos vai ainda ser ainda mais visto como o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, onde uma mão ajuda a outra, né, irmãos? Eu não sei se eu cheguei a ler a minha parte, porque eu também anotei sobre a parte da fé fraternal. Eu deixei uma parte bem importante aqui, irmãos. Deixa eu só ver aqui os irmãos aqui. Aqui, ó. Se andarmos na luz, como falou aqui, irmãos, que é Jesus, e a gente orar sem cessar, deixar Jesus como centro de nossas vidas, sem dúvida a comunhão entre nós e Cristo também será muito forte no nosso meio. Nós, como cristãos, como igreja, seremos praticamente invencíveis. Aí nós vamos para a parte 13, irmãos, que seria a fé na esfera social. A fé na esfera social. Aí lá embaixo diz para ler Filipenses 4:15. Quem acha para mim Filipenses 4, capítulo 4, lê para mim o 12, o 13 e o 15. Filipenses, capítulo 4, lê para mim o 12, o 13 e o 15. E se alguém quiser achar Tiago 2, Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16, para ler logo depois. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16. Alguém achou Filipenses? Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade.
eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Amém. Aqui Paulo nos deu exemplo que ele teve fartura, mas passou por necessidade. Paulo não teve só alguém chegou e deu tudo que ele necessitava, o caminho que ele andou, na sua trajetória, na peregrinação dele. Nos mostra aqui que ele passou por necessidade. E quantos de nós vivemos momentos assim? Quantos de nós muitas vezes, hoje talvez a gente possa ter, e amanhã talvez a gente possa não ter. Mas Paulo nos ensina que mesmo assim ele dava graças a Deus em tudo. Aleluia. Então a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social, e se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda, contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos também. O sentido nesse texto é de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo os mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 25, 35 e 36. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago 2, 15 e 16. Alguém achou? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der necessário para o corpo, qual o proveito disso? Qual o proveito disso? Amém, irmãos. É que nós falamos no início. Eu falei que muitas vezes essa pessoa que eu citei só queria ajudar se essa pessoa fosse fazer parte, fosse ser membro da igreja qual ele comandava, fosse ofertante, não só ser membro, mas que viesse aqui, depois que recebeu uma ajuda, e fosse ofertante. Ou muitas vezes até eu ouvi também, minha esposa trabalha junto, sobre troca. Falei assim: não, fulano, esse mês eu te ajudo, mas no próximo mês você tem que trazer isso e isso também. E tudo bem que se fizer isso pela fé, Deus vai te abençoar, te ajudando agora, mas ora a Deus para que o próximo mês você seja quem vai ajudar. Isso aí está certo, mas agora uma cobrança não. E é aquilo que eu falei sobre a gente ajudar. E aí Deus dá essa liberdade para nós pregar a palavra dele, mostrar que Jesus é a saída, mostrar que se muitas vezes a pessoa não tem nem um pão para pôr na mesa, que no outro dia, se essa pessoa crer que Jesus é aquele que pode tudo, que é o dono do ouro da prata, se essa pessoa crer, se nós fizer talvez um comentário assim, mas estou fazendo, pode ter certeza que Jesus vai tocar nessa pessoa. Jesus vai, ao mesmo tempo que está usando nós como canal de bênção, Jesus vai mostrar para eles: olha, essa pessoa está certa, é o que ele está falando, que Jesus pode mudar a minha situação. E talvez hoje sou eu que estou passando por necessidade, mas amanhã Deus pode levantar e ser talvez um próximo que vai ajudar alguém. Jesus pode fazer, irmãos. Aleluia. Então, quando a Bíblia fala, irmãos, que nós somos o sal e luz dessa terra, ela está falando sobre a nossa responsabilidade como cristãos aqui na sociedade. Pedro, de uma forma sábia, ele fala que somos pedras vivas e casa espiritual. E isso nos faz referência ao nosso dever de orar pela nação também, ajudar os mais necessitados. E isso inclui, irmãos, que além de orar por alguém, é ajudar. É tão lindo, irmãos, quando
Muitas vezes a gente ajuda alguém, como ele fala, muitas vezes nós ajudamos e a gente vê essa pessoa aceitando o nosso convite de vir para a igreja, a gente vê essa pessoa, a gente fica maravilhado, a gente fica feliz. Não que isso seja motivo, não, agora ele veio, vou ajudar ainda mais. Não, mas a gente vê que a semente foi plantada, que a palavra foi plantada. Então nada impede que eu e você ajudem e ao mesmo tempo fale do amor de Deus, fale de Cristo. Então a gente sabe que o nosso foco é a mensagem de salvação, mas também não podemos fechar os olhos para a necessidade do próximo. Vemos que a nossa cidade, aqui em Carazinho mesmo, a gente vê pessoas de rua, pessoas passando frio, pessoas que passam por tantas necessidades. E nós, como igreja, além de a gente poder fazer isso, a gente tem a obrigação. Se Deus proporciona a nós um que muitas vezes sobe, como a Bíblia falou, que uns tem muito, outros tem pouco, a gente não vai, como diz o ditado, ficar mais pobre por repartir o pouco que a gente tem. Deus pode suprir amanhã. O pai da gente tem aquele testemunho que ele fala que eles tinham somente R$15 quando eles estavam passando por um aperto. E aí foi um irmão lá, e aí nem falou nada para ele, não falou nada. Simplesmente esse irmão foi lá para pedir oração. E aí ele foi lá no quarto, pegou aqueles R$15, porque Deus tocou nele, e ele ainda disse bem assim, claro, para muitos, pode até ser meio irônico, mas ele disse bem assim, oh Deus, eu só tenho isso aqui para comprar, eles falam cartela de ovo, só tenho isso aqui para comprar uma bandeja de ovo. E Jesus falou para ele dar, para ele entregar mesmo assim aqueles poucos R$15 que ele tinha, que talvez para nós, irmãos, seja pouco, mas para quem está passando por um aperto tão grande, isso é muito. E aí no outro dia, e ele deu somente aquele dinheiro, no outro dia, disse que uma irmã que não conhecia ele, disse que Deus falou com ela e ela chegou e bateu palma e falou assim, aqui que mora o evangelista Valdir, e ele falou, sim, é aqui que mora sim. Olha, irmão, eu não sei, Deus me incomodou a noite inteira com você no pensamento que eu tinha que te procurar, porque eu tinha que te dar um frango assado e R$150. Aleluia! Glória a Deus. Aí nós vemos como Deus é grande. Então, se nós fizermos isso, irmãos, se aquilo que a gente acha que muitas vezes pode ser pouco, mas para alguém que está passando por necessidade é muito, Deus vai nos recompensar. Pode não ser no mesmo dia, mas pode ser no outro dia. Deus pode nos abençoar, mas nós temos que ter essa confiança que Deus pode fazer isso. Então, como eu falei, nossa cidade tem pessoas passando por tanta fome, frio e muitas outras necessidades. Então, o nosso papel, irmãos, o nosso papel é acolher e ajudar. Não devemos cometer o erro de pensar que não precisamos ajudar ou contribuir ou parar, até mesmo auxiliar os mais necessitados. Ou até mesmo, muitas vezes, tem pessoas que deixam tudo nas mãos de Deus. Não, eu vou orar para Deus. Muitas vezes nós temos o nosso balcão cheio e às vezes tem pessoas pedindo algo e falam assim, não, irmãos, eu vou orar para Deus te abençoar, Deus vai te dar. Sendo que aqui nós tínhamos, no nosso balcão nós tínhamos. Isso se torna tão hipocrisia. Então, o nosso papel é estender a mão e ajudar. E isso nos abre uma porta, como eu falei antes, para a evangelização. Isso nos dá, muitas vezes, aquela brecha que se diz para a gente falar do amor de Deus. E aí essa pessoa não é só alimentada o físico, o espiritual também é alimentado. Irmãos, e olha o que eu achei em Provérbios, para finalizar. Provérbios 3, 27 e 28. Não te furtes o fazer o bem a quem não tem direito. Não te furtes o fazer o bem a quem de direito estando na tua mão não poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se tens agora contigo. É aquilo que eu falei. E em Provérbios 14, 21 também diz assim, irmãos, o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Então, irmãos, saiba que nós fazendo essas ações, Deus vai se agradar de nós. E aqueles que recebem a ajuda da igreja, de nós mesmos, eles serão alvos do Evangelho, da mesma forma, pois uma de nossas características deve ser o amor, a compaixão se preciso.
O amor, a compaixão também faz parte do Evangelho. Essa pessoa com certeza vai ver em nós que tem algo diferente. Talvez essa pessoa mesmo abra uma porta para perguntar para nós: por que você é assim? Ele fala: porque Deus me transformou e mudou. E hoje eu posso ser um canal de bênção para a vida. Então, irmãos, essa seria o final da nossa revistinha. E eu queria ler a conclusão com os irmãos e depois as perguntas. A conclusão diz assim, irmãos: vimos que a igreja tem uma grande missão aqui na terra. E ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz e uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Então, irmãos, as primeiras perguntas. A primeira pergunta é assim: como é exercida a missão da igreja? Como que a igreja tem essa? Qual que é a primeira missão da igreja? Alguém quer arriscar ou eu posso ler? Eu vou ler, então. Por meio da pregação do Evangelho, daí diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E a segunda pergunta: qual o sentido do substantivo discípulo? Eu falei, o que é discípulo? Alguém arrisca? O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. Amém. É o que nós somos. Nós somos instruídos pela palavra do Senhor, treinados pelo Espírito Santo a ser melhor e ser útil para alguém, até mesmo na evangelização, até mesmo dentro da igreja. E a terceira: o que é adoração? Dar a glória que é devida somente a Deus. Amém. Adorar somente a Deus é o que ele nos ensinou ali, quando ele foi tentado pelo inimigo. Somente a Deus adorarás. E a quarta pergunta: qual é o sentido da palavra comunhão? Que é aquilo que eu falei desde o início. Qual é o sentido da palavra comunhão? Alguém arrisca? Parceria, participação e comunhão espiritual. Isso aí. É a comunhão entre nós. Tanto a comunhão entre você olhar o que precisa mais de ajuda, quanto aquele que muitas vezes precisa de um renovo espiritual. Orar por alguém, falar de Jesus. Muitas vezes tem pessoas aqui que muitas vezes se fecham, talvez por alguma luta, mas nós podemos falar de Jesus. E aí, quem sabe essa pessoa não se der sentido, né? Não, realmente, eu estou, como diz a ditado, com a faca e o queijo na mão, que é a palavra do Senhor. Eu estou passando por isso porque eu não estou buscando a Deus. E aí começa a buscar. E a quinta pergunta: o que a igreja não pode esquecer para exercer a sua fé de maneira bíblica? A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou dos mais pobres. É isso aí, irmãos. Então, hoje a mensagem nos diz, irmãos, que nós temos que buscar a comunhão entre nós, comunhão com Deus, e quando Deus preparar, nós conseguir abençoar aqueles que realmente precisam, os mais necessitados. Muitas vezes pessoas que não têm ninguém por eles, pessoas que muitas vezes foram abandonadas até pela própria família. Que hoje eu e você possamos ser esse canal de bênção, tanto para o seu irmão do lado, quanto para a sociedade, que muitas vezes é desassistida até pelo município. E muitas vezes a gente ainda cobra que o município tem que ajudar, sendo que nós também podemos fazer a nossa parte, né, irmãos? Quero convidar a todos para se colocarem de pé. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos por estar hoje, para aprender comigo, porque eu também aprendi. Aleluia. E Glória a Deus. convidar vocês a orar para que Deus nos dê uma semana abençoada, para que Deus possa nos abençoar ainda mais e a gente possa abençoar o próximo, né, irmãos? Que a nossa igreja possa buscar ainda mais a comunhão com Cristo, que a nossa igreja possa buscar ainda mais os dons espirituais e sentir ainda mais a glória do Senhor. Oramos então. Senhor soberano Deus, primeiro quero te agradecer, Pai amado, pelos teus servos que chegaram até aqui, Senhor, para buscar mais a tua face, aprender mais do Senhor. Eu agradeço pela vida de cada um aqui, meu Pai. E eu peço que o Senhor venha abençoar o teu povo. O Senhor venha abençoar cada um aqui, Senhor. E aqueles que não puderam chegar até aqui, meu Pai,
que de uma forma ou outra o Senhor possa abençoar eles, Senhor. O Senhor possa, Pai, trazer eles até a tua casa, Pai. Guarda cada servo teu aqui, meu Pai. Derrama mais entendimento e sabedoria do céu, porque nós precisamos, Pai. E que a nossa comunhão possa continuar crescendo ainda mais dentro da igreja. E que essa igreja possa ainda sentir ainda mais o poder sobrenatural do Espírito Santo. É o que te pedimos, Pai. Guarda a volta de cada um aqui. E te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém?